Fala pessoal, aqui quem fala então é Henrique Alves da Controle Investimentos e vamos começar a fazer os nossos fechamentos e a nossa análise de mercado, é claro, nos dias que nós tivemos aqui o tempo e conseguimos fazer tudo com calma e passar as análises mais assertivas e orientar vocês para o mercado e, é claro, sempre passar um pouco de conteúdo, explicar um pouco de análise técnica, quais são os parâmetros que nós utilizamos e da onde está vindo, é claro, aquelas informações que nós colocamos lá no nosso grupo da Controle Investimentos. Então, também não esqueçam, já deixem o like aqui pra gente, isso ajuda bastante o nosso canal. Se inscrevam, ativem o sino aí para vocês receberem os nossos vídeos que nós pretendemos aí deixar com maior constância aqui para a gente trazer para vocês bastante informação e, é claro, muito lucro para que vocês consigam aí evoluírem na carteira de vocês, nos objetivos e, é claro, conseguirem ali fazer o dinheiro e atingir os tão sonhados objetivos de vocês. Então vamos para a prática aqui, vamos ver o que a gente teve no dia de hoje. Então, passando para o gráfico aqui, nós vamos abrir aqui já o Ibovespa, né, para a gente começar com o que interessa para a maior parte de vocês, que são os brasileiros, já que nós operamos na maioria dos nossos investidores e seguidores o mercado nacional. Tá? Então, o que a gente teve? Eu vou passar para o gráfico diário. Então, vou tirar aqui um pouco de informação para que não atrapalhe aqui o nosso estudo. Então nós estávamos com as três projeções aqui de descida do mercado para que ele viesse de uma forma direta. E é claro que ele está fazendo dando uma segurada aqui dentro dessa zona amarela. E nós tínhamos anteriormente aqui um canal descendente aqui depois dessa grande alta aqui. Nós tivemos mais de 20% de alta no primeiro semestre. Nós atingimos nosso primeiro objetivo, nosso segundo e no caminho do terceiro, é claro que entrou força compradora. Ele agora está aqui, estava com um sinal de dúvida e parecia que estava indo para o nosso alvo aqui embaixo, mas os últimos 2 dias anulou bem a nossa continuação dessa tendência de baixa que a gente estava prevendo. Então, dentro disso, nós ainda temos o nosso alvo e só que com o fechamento de hoje ele fica de uma forma, digamos assim, com maior indefinição, tá? E por que eu digo indefinição? Ah, mas Henrique agora fez um pivô de alta, e ele pode partir daqui e vai buscar topo. Pode acontecer isso? Pode. Só que para mim, qual é o problema? A maioria das ações, se vocês forem parar e analisar o preço, e analisar gráfico, analisar o desenho, até mesmo talvez o desempenho das empresas, nós vemos alguma coisa mais neutra, tá? Então o que acontece? Eu tenho mais chance de repetir o mesmo cenário que aconteceu aqui, nesse ponto aqui. Deixa eu tirar esse meu quadrado amarelo aqui e vou colocar aqui para você. A gente tem mais chance de repetir a partir de agora esse movimento que a gente tem aqui desde de 12 de junho até esse ponto onde realmente deu aquela subida, rompeu o canal. A gente achou que ele ia prosseguir um pouco mais, mas na verdade foi só um respiro para depois voltar e entregar o movimento, né? Então tem mais chance de acontecer a mesma lateralização aqui nesse ponto daqui, tá? Vai acontecer essa mesma, digamos, essa briga, essa luta aqui entre compradores e vendidos durante algum tempo. E vejam que aqui nesse ponto, desde a hora que ele entrou aqui, em termos de tempo, ele ficou aqui, foram praticamente 27 dias, então mais de um mês. Claro que aqui só mostra os dias úteis, né, os dias que tiveram pregão. Então mais de um mês para o gráfico sair e realmente tomar um movimento. Então principalmente tome muito cuidado e aquele negócio. Tem algumas ações ainda que nós temos algumas posições atrativas, eu vou mostrar para vocês já o que a gente tem de interessante. Mas o que eu não tratar aqui, evitem de ficar posicionando e achar que não, agora vai embora e vai buscar 125, 130, 140 mil pontos e vamos embora. Acalmem-se, esperem um pouco. Isso aqui não é ponto, digamos assim, de entrada para a gente entrar pesado. Porque da mesma forma que ele ficou aqui um tempão, provavelmente ele vai ficar brigando aqui. A gente daqui a pouco amanhã viu essa entrada de força compradora forte, amanhã vem vendedores aqui porque a gente ainda tem uma média de 50 aqui na frente e esse canal anterior
Não é uma grande resistência, mas serve de referência para a gente aqui, certo? Isso aqui eu não vou tomar como base, mas serve como parâmetro de referência porque foi uma linha lá atrás que defendeu bem esse range aqui, né, que a gente estava trabalhando aqui nesse período aqui, aproximadamente de 114, 115 mil pontos, até lá em cima 118, 120 mil pontos. E é a zona que ele está aqui, uma zona bem difícil com muita briga. Então, nesse ponto, eu não faria muitas compras, digamos assim. Tem alguns ativos pontuais, mas eu ficaria bem mais tranquilo e mesmo assim as posições que eu for fazer desse ponto em diante, eu seguraria. Porque ele pode ficar aqui nesse ponto um bom tempo até definir para onde ele vai. Tá? E nesse momento a gente não sabe, apesar de, como eu digo, no curto prazo aqui, ele está dando toda a tendência de subida. Só que vou garantir não, porque minha gestão de risco aqui é muito ruim, né? Na verdade eu tenho uma gestão de risco que eu entrando em ativos, por exemplo, eu ficaria com esse tamanho de stop aqui e com uma dificuldade provavelmente grande de passar desses níveis aqui de baixo e com um ganho aqui no máximo aqui nesse ponto aqui provavelmente a gente vai ter dificuldade de passar. Então, digamos assim, fica uma operação que não é atrativa para a gente para utilizar com tranquilidade. E lembro que eu tenho investidores aqui no grupo, no YouTube, lá no nosso perfil, de vários níveis. Não adianta eu fazer uma operação super arrojada aqui e perder dinheiro e o pessoal depois ficar reclamando aqui. Não é isso que a gente quer, não é isso que o operador, pessoa física, precisa. Precisa de operações tranquilas, operações com gestão de risco boa, quando a gente entra dê muito lucro e o stop nosso geralmente seja pequeno ali, um stop bem atrativo para que a gente possa fazer as nossas operações. Tá? Então uma das coisas que eu vejo geralmente o pessoal operar aí, até esses dias tinha um aluno meu fazendo estudo em via, por exemplo. E aí que eu vejo para vocês, evitem esse tipo de ativo que está com problema, recuperação judicial, que está com crise, esse tipo de coisa. Vejam só que gráfico feio, nós temos queda há muito tempo aqui em Via Varejo. Então, poxa, a gente tem aqui desde de 14 do 6, né, no diário aqui, nós temos aqui praticamente quase 3 meses só de descida. Fora que o preço do ativo aqui, né, tá ridiculamente baixo. A gente vê, na verdade, aqui num gráfico semanal, a gente tá há muito tempo só descendo. Eu vou investir num ativo desse. Se vocês forem ver o Times and Trades, então, é uma festa de pessoas vendidas. Ah, mas uma hora sobe. Não é bem desse jeito. A gente quer ativos bons. É claro que ativos bons ainda são mais fáceis da gente analisar porque respeitam muito mais as nossas suportes, nossas resistências, nossos padrões que nós buscamos. E evitem isso, Magazine Luiza, Cogna, Americanas, Pão de Açúcar, esse tipo de coisa. Ah, pode subir? Pode, poxa, mas Henrique, se a gente sair daqui e for voltar para cá, já dá 60%, 50%, o que é que seja. Mas é um risco muito grande para vocês. Porque da mesma forma que eu vou comprar e sair aqui com 40%, 45%, 47%, da mesma forma aqui 2,99. Se chegou a 1,50, pronto, eu já perdi metade do capital que eu investi. Não é um risco viável, tá? A não ser que alguém que seja realmente tenha uma análise técnica muito afiada, saiba o que está fazendo, pode aproveitar algumas oportunidades pontuais, mas eu não recomendo, tá ok? Mesma coisa também para CVC. Outro ativo também já que vem bastante, com muita dificuldade, vem numa tendência de alta gigantesca há muito tempo. Vem deixando um padrãozinho de defesa compradora, mas lá embaixo em R$ 2. Pode ser que venha subir, venha testar a média de 9, média de 20, é claro que pode. Mas é um risco muito grande talvez, eu tenho certeza que quem for entrar não vai entrar com muito dinheiro, e aí corre o risco às vezes de ter um revés às vezes grande. Uma operaçãozinha aqui talvez seria atrativa, a gente já está tão esticado com risco de 6% para tentar buscar 16, 20%, pode fazer sentido? Pode. Mas para quem tem muita atenção, sabe o que está fazendo e sabe também o tamanho da posição que vai fazer nesse ativo, tá? Não recomendo para a maioria, mas para alguém que esteja acompanhando e acompanha o pregão de ativos aí, fica bem mais fácil, até dá para pensar em alguma coisa. Nem aqui no gráfico diário está um pouco mais curtinho até a operação. 3,85, média de 20,12. E aqui está até com isso, está com stop ainda de 6.
Mas é uma operação extremamente arriscada. Evitem, principalmente para quem está começando, passem longe desses ativos. Prefiram investir em ativos bons, ativos fortes, né? Então, falando nisso, vamos passar aqui em Vale, que Vale está me chamando a atenção, porque muitas das vezes nós temos sofrido com manipulação do institucional. Então, o que ele faz? Ele leva os preços dos ativos a maior observação e talvez a perspectiva de descida. E na hora que isso acontece, a maioria das pessoas comuns, às vezes até outros institucionais, acabam deixando as posições compradoras do ativo. Aqui vejo que estava bem interessante, tinha uma resistência bem forte aqui, segurou durante um bom tempo, não veio testar aqui de novo, rompeu o último nível aqui de cima. Isso aqui gera muitas oportunidades compradoras, mas o que o institucional faz? Leva lá embaixo, numa zona grande de liquidez aqui, faz estopar muitos players e começa a voltar para cima. Então isso aqui para a gente às vezes pode ser sim um ponto interessante de compra. 64,97 ok, para onde eu até vou segurar? Começar pelo menos a tentar carregar esse ativo aqui para o próximo resistência, 5,70, 6%. E depois daqui acompanhar bem de perto e com o stop bem justinho. Tentar esperar o que? Tentar esperar talvez uma média de 200 lá em cima. O minério de ferro ainda não começou a andar muito nesse último período, mas já tem ali topo ascendente sendo deixado recentemente. Então é um ativo para a gente ficar de olho e talvez a gente começar a fazer uma posição mais uma vez para a gente tentar, da mesma forma que a gente fez nessa posição aqui, tivemos um lucro, mas bem pequeno porque voltou logo em seguida, mas talvez possa fazer sentido uma nova aquisição e uma tentativa, já que agora a gente está trabalhando principalmente com o quê? Com posições com preços acima das médias e daqui a pouquinho pode fazer aqui digamos assim, uma subida aqui já meio de acumulação e acabar rompendo isso aqui e vir buscar aqui a nossa média de 200, tá ok? Então é um ativo para a gente ficar de olho. Outro ativo também que a gente já vem namorando esse ativo um bom tempo foi Marfrig, e aí hoje, para variar, fez mais ou menos uma coisa parecida com Vale. Ele vem no movimento onde a gente fez a entrada aqui, né? Nesse ponto que está até marcado. A gente teve um lucro interessante, acabamos sendo estopado aqui depois, na hora da volta, chegamos a fazer 14%, né? Eu fiz se eu não me engano, eu estopei aqui nesse ponto aqui, na hora que ele voltou a subir, começou a descer de novo, na hora que virou média de 9 para baixo, para mim já não estava atrativo. Então saí com uma RP bem pequena aqui, então saí com um lucro bem pequeno dessa operação. Mas já fiz a pegada dela de novo ontem e aí hoje já começou a dar um retorno, já que só hoje subiu 10%. Então hoje a operação aqui embaixo, porque aconteceu a mesma coisa que a Vale. A maioria dos institucionais vem aqui pesar o ativo, vem numa zona de liquidez estopar a maioria da pessoa física presente, e aí gera liquidez e aí joga o ativo para cima. E veja que pro semanal, o ativo a gente já está acompanhando há um tempo aqui, né? Olha lá o semanal como acabou de ficar atrativo. Geralmente para quem é nosso aluno sabe quando tem esse círculo aqui, é porque nós temos espaçamento para o ativo andar. E ficou interessante. Então para quem está aqui, eu já mandei para os nossos clientes de mentoria, de consultoria, que é uma operação atrativa, né? Então talvez valha aqui sim uma entrada. Apesar de hoje ele deu uma segurada, mas isso aqui pode ficar interessante. E aí o que? O stop aqui embaixo. E vamos tentar buscar o primeiro alvo, o segundo alvo, que são as próximas resistências. E talvez carregar até uma média de 200 também. Para esse ativo aqui que já estava aqui estacionado aqui embaixo faz tempo. É claro que vem sofrendo ali com gripe aviária, esse tipo de coisa no mundo. Mas pode ficar uma operação extremamente atrativa, já que o ativo ficou para trás nessa última subida aí do índice. Então ele pode querer correr atrás do prejuízo e dar uma arrancada interessante aí de 7. Aqui numa entrada, por exemplo, no rompimento amanhã ou na abertura de amanhã, nós podemos aí ter uma expectativa talvez de pelo menos buscar valores aqui de preços aqui com 20% de lucro e ficar aqui entre 40 a 40 e 50% de lucro nessa posição em Marfrig. Então vamos ficar de olho, amanhã cedo pode ser um dia interessante. Se o ativo começar a manter essa força compradora, nós podemos pensar assim nessa posição aí, já que ainda está de fora, né? Já que eu enviei no dia de hoje essa chamada aí para os nossos clientes de consultoria, tá? E só para relembrar, aqueles que tiverem intenção, quiserem participar da nossa consultoria, mandem mensagem, a gente manda lá
todas as informações e como tem funcionado a nossa organização da nossa consultoria de investimentos. Tá? Outro ativo que me chamou a atenção, apesar de eu não gostar do ativo, foi Gol, né? Então vem numa retração aqui, o ativo vem de um período ali bem estressante de descida, mas pode ser que faça sentido, e principalmente na hora que eu olhei o Times and Trade, isso me chamou muita atenção porque eu vi players bem pesados do lado comprador, tá? É uma possível, não, é uma operação extremamente arrojada, não é um ativo que eu gosto, porque é um ativo extremamente alavancado, um ativo que tem muitas dívidas, mas talvez com uma posição bem pequena para carregar um pouco, e que talvez com um limite de prejuízo bem pequeno, uma entrada, por exemplo, na superação da máxima de 8, ter no máximo aqui 5, 6% de prejuízo para tentar vir buscar aqui ou a subida, é claro, em volta em V, que seria uma baita de uma operação, mas qualquer ganho aqui de 10% já estaria pagando aqui nossa gestão de risco, vende metade nesses 10%, tenta carregar o máximo possível o restante da operação, tá? Outra que me chamou a atenção, mas a parte fundamentalista não é atrativa, é a Alpargatas, né? Então ele vem fazendo o mesmo movimento, vem de uma descida muito grande. Alpargatas antigamente era um ativo muito interessante, sempre bem falado, só que recentemente ele vem sofrendo com alguns problemas e nesse momento vem em preços bem baixos, mas vem do seu último topo aqui com uma pequena recuperação e vai fazendo uma retração e está acumulando aqui embaixo, né? Vejam que do seu fundo teve uma entrada atrativa. Então talvez depois uma superação dessa deriva aqui para cima pode talvez se tornar uma operação interessante. Caso ele venha romper a mínima da semana anterior, desconfigura isso, provavelmente vai vir buscar fundo. Então um ativo para se manter de fora, mas com esse rompimento dessa deriva ou aceleração aqui do ativo para 10 e 13, 10 e 30 pode ser uma operação atrativa para a gente fazer uma compra nesse ativo. Foi o que eu separei aqui. Deixa eu bater aqui ainda Petrobras e Equatorial. São ativos que eu gosto bastante de investir, são ativos que respeitam muito ali a análise, são ativos que estão com muita força. Lembra que a gente está aqui quase aguardando aqui o nosso alvo, que está aqui já há um tempo, que é o 33,43, né? Então é uma situação que a gente está esperando, e para quem está de fora, fique de fora, não entre, não passe perto de Petrobras 4, por favor. A entrada aqui é quase um suíço. Já pode subir mais, pode subir até R$ 40, pode, mas isso aqui é bem distante. Eu tenho deixado essa marca aqui, que é um dos passamentos aí que eu vi muitos analistas comentando ali com 42, 43,5, mas a compra aqui não cabe, tá? Porque é uma compra extremamente arrojada e a chance de prejuízo é extremamente grande. Mas Henrique, depois lá na frente a gente vai ver que o ativo chegou realmente aos 40. Paciência. A gente precisa comprar gestão de risco, retorno, né? Muitas das vezes o pessoal fala, mas você não acertou. Eu falo, eu não quero estar certo, eu quero ser lucrativo, é isso que eu preciso ser. E se eu ficar comprando ativos em topo, tem uma grande chance de eu não ser lucrativo, porque uma hora eu vou comprar lá em cima e vou cair do cavalo. Vou sim, porque o ativo vai estar em topo, ele vai descer de uma forma muito violenta, da mesma forma que quem estava aqui achando que o ativo ia subir bastante, olha quanto caiu aqui. Foi numa caída e muito rápida. Você vê quantos candles demoram para subir e na hora de cair o ativo cai muito rápido. 30, 35, 36% em praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias. Né? E vejam quantos candles demoram para chegar e subir nesse mesmo patamar. Então, evitem. A gente, como eu falei para vocês, eu não quero estar certo, eu quero ser lucrativo para a minha carteira. É isso que eu busco aqui, principalmente para passar para os nossos alunos. Acertar, a gente acerta em prova, acerta em outras coisas. Equatorial vem fazendo uma retração aqui, foi buscar um dos alvos que a gente estava planejando aqui de descida, né, no diário, e agora vai mostrando mais uma vez força compradora em cima das médias e suportado aqui para uma média de 20. Pode ser um ativo interessante para a gente buscar uma comprinha e buscando como um alvo o último topo. Nós ainda temos aqui, a gente cravou aqui o nosso terceiro alvo, mas ainda tem um alvo de 36 e 33 por buscar lá nos 200%. Então isso aqui com a superação no final da semana e na semana seguinte, segunda, terça-feira, com a superação dessa máxima, pode sim parecer uma
um ativo ali para a gente carregar com uma operaçãozinha aqui e talvez buscar lá o nosso 200%, tá? Aguardem sexta-feira, aguardem o fechamento, principalmente talvez aguardem na segunda-feira para ver a superação da máxima da semana. Ou às vezes até um pouquinho de retração para a gente comprar e depois no meio da semana para quarta, quinta-feira o ativo começar a apresentar aí o sinal para a nossa entrada. Tá? Então esses são alguns ativos que a gente tinha para falar nesta semana. Nosso mercado ainda está um pouco travado, vão com calma, façam as posições que vocês tiverem que fazer, que vocês acharem que não, essa ação é boa, está numa posição interessante, gestão de risco bom, mas façam operações nesse período bem reduzidas, tirem um pouco o peso, vão com calma, porque o cenário, principalmente do Ibovespa, não é atrativo. No cenário americano, a mesma coisa. Apesar de a gente ter tido alguns dias de alta recente aqui no mercado americano, uma demonstração do Usatec, do S&P 500 de força, mas estamos num ponto assim bem mais alto, onde a gestão de risco não colabora para as nossas entradas. Então, se eu fazer uma entrada agora, vão mais devagar, que tem muito mais chance de você ficar tranquilo, conseguir executar aquela estratégia, do que entrar com a mão muito pesada, depois no primeiro respiro que der para você já sai, e às vezes sai no prejuízo, depois vai lá no alvo, é fiolinado. Ou então, se realmente não der certo, a gente encontrar uma retração um pouco mais profunda nesse semestre, que eu espero ele até o final do ano, nós nos encontrarmos em patamares mais baixos do que estamos agora, aí você não vai ter um grande prejuízo, vai ser ali só aquele 2, 3, 4% daquela operação e preparamos para a próxima, esperar ali, que a minha intenção é lá para janeiro, fevereiro, talvez tenhamos melhores operações bem lucrativas como nós tivemos no primeiro semestre desse ano. Só para fechar aqui, vou colocar para vocês aqui o calendário nosso dessa semana que ainda nos resta. Então, essa semana ainda está bem cheia. Nós temos aqui ainda no dia de amanhã o GPM vem antes do pregão, pelo menos, né? A gente já vai ver o resultado na abertura do pregão aqui já do GPM, provavelmente vem com inflação, tá? Então tomem cuidado, que a gente pode ter uma expectativa aqui, se vir 0,15 a gente já está precificado, mas se vier mais alto isso aqui, o mercado nacional pode sentir e entregar ali bons pontos no dia de amanhã. Nós temos aí duas informações interessantes: PIB dos Estados Unidos, vendas pendentes e outra informação importante que vem no meio do dia, que também certeza vai balançar principalmente o mercado futuro, os dados de emprego do CAGED, tá? Depois, para quinta-feira, superávit e dívida bruta do PIB, importante, taxa de desemprego no Brasil, né? Mais ou menos comparativamente aí com o payroll. E nós temos os pedidos iniciais por seguro-desemprego e balanço do Fed, tá? Então vai ser uma semana ali, no final da semana, quarta, quinta e sexta, extremamente movimentado. PIB do Brasil lá na sexta-feira e para ajudar payroll, tá? Então essa sexta aqui então tá bem carregada e a gente vai ver o mercado americano lá às 9h30 balançando o mundo inteiro, né? Então são, digamos assim, são 3 dias aqui bem intensos de pregão. Então, para aqueles que operam no mercado futuro, deem uma reduzida na mão, tá? E para quem está posicionado em ações, tem comprado ativos, não deixem de acompanhar esses 3 dias aqui, porque são os dias que tem informações muito importantes e começar a movimentar o mercado e podem ali pegar uma tendência ou de fato voltar a seguir a nossa tendência de baixa. E provavelmente desse ponto aqui a gente deve ter um pouco mais uma clareada no cenário atual de que nós estamos aqui passando nesse momento. Espero que vocês tenham gostado, não vou demorar mais, espero que a gente repita muitas vezes agora esse nosso giro aqui no fechamento do mercado, bater algumas oportunidades e que eu possa passar às vezes mais informações para vocês, conhecimento, e a gente tenha mais contato para que vocês entendam um pouco do nosso trabalho. Eu sempre falo no perfil de seriedade, responsabilidade com o dinheiro de vocês. Não vou ficar aqui vendendo dinheiro fácil, ilusão, e porque o mercado não tem nada disso. Mercado financeiro é muito estudo, muito treinamento, prático, controle emocional, é um dinheiro suado, tá? Mas para aqueles que querem se dedicar, querem aproveitar isso, querem sim conquistar objetivos de vocês no médio e longo prazo, nós estamos aqui para oferecer treinamento, ensino e conhecimento, experiências de primeira. Para aqueles que quiserem, nós temos aí já dezenas de mentorados aí, muitas sessões aí
acontecendo aí de forma simultânea durante toda a semana. Nós estamos dando aula de segunda a sexta-feira, praticamente todos os horários cheios, né? Na semana que vem eu tenho um horário livre já disponibilizando de uma sessão que eu encerrei essa semana. Então, se tiver alguém ainda com essa intenção, vamos conversar, mande mensagem e a gente vai seguindo aqui nos nossos encontros e fico à disposição de vocês, aqueles que querem tirar alguma dúvida, tem alguma pergunta, mandem no meu WhatsApp ou lá no grupo direct e nós vamos responder com a maior satisfação. Espero que vocês tenham gostado desse nosso fechamento de mercado e até a próxima. Valeu!